Contabilidade de custos. Esse nome te assusta? Fique tranquilo. Márcio de César aqui falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje sobre a estrutura de custos, como funciona, por onde que esses custos transitam por dentro da DRE, por dentro do balanço contábil, de uma forma simples, clara e objetiva. Então vem com a gente. É isso, gente. Aproveita, deixa já o seu like, já se inscreve no canal para receber outros vídeos. Então vamos lá. Primeiramente, eu separei aqui o que são gastos, né, dentro de uma empresa. Então os gastos eles podem ser investimentos, eles podem ser custos ou eles podem ser despesas. Muitas vezes a gente tem o costume de falar isso daqui é um custo, isso daqui é uma despesa, mas o que é necessariamente isso? Vamos entender um pouquinho mais, né? Então montei uma outra telinha aqui, uma apresentação simples, tá? Para a gente poder entender um pouquinho mais do esquema dos gastos dentro da DRE e dentro do balanço. Então, para exemplificar, a gente teve o dispêndio de um dinheiro, de uma certa quantia de valor monetário. Isso é um gasto. Dentro do gasto, a gente tem basicamente três classificações aí. Isso pode ser um investimento, pode ser um custo ou pode ser uma despesa. Ou pode ser, primeiramente, um investimento, no caso de compra de matéria-prima, de compra de material que vai para um xerifado e etc. E esse investimento fica no ativo em forma de estoque ou em forma de ativo do imobilizado mesmo, se for um equipamento do ativo imobilizado. Então, se ele for um ativo do investimento, ele vai seguir diretamente aqui para o imobilizado, tá? Ou mesmo para investimentos, dependendo do tipo de investimento aqui. Ou ele pode se tornar um custo ou uma despesa, ou o gasto pode ser direto um custo ou uma despesa. Então, essa parte de investimento de ativo seria a compra de um maquinário ou um investimento de ações ou alguma coisa nesse sentido. Vamos focar um pouquinho mais aqui na parte de custos e despesas. Então, quando alguém fala assim, eu gastei, não necessariamente ela está falando no que ela gastou, se aquilo é um custo, se aquilo é uma despesa ou mesmo um investimento. Então, vamos imaginar agora a situação de uma empresa que comprou matéria-prima para estoque. Isso inicialmente foi um investimento e depois isso vai virar ou um custo ou uma despesa. Vamos imaginar a situação, por exemplo, da empresa ter investido em material de escritório. Então, isso ficou no ativo como um estoque de material de escritório. Quando foi usado, ele pode ser uma despesa, pode ser um custo. Se ele comprou matéria-prima, da mesma forma, ele vai ficar aqui e ele vai virar depois um custo. Qual a diferença de custo para despesa? Quando eu estava lá na faculdade, eu costumava falar para os alunos de uma forma bem simples para explicar isso aqui. Custo é tudo que está ligado à produção. Produção ou prestação de serviço, se for uma empresa de prestação de serviço. Se for uma indústria, a parte produtiva. E despesa é tudo que está ligado à venda. Então, até eu produzir, vamos imaginar o caso de uma indústria que ficou o exemplo mais concreto. Até eu produzir, armazenar e deixar aquele produto pronto para venda, tudo que eu gastei é custo. A partir dali, todo o gasto que eu tenho para a venda é uma despesa. Então, um exemplo, matéria-prima, material que é utilizado na produção, a mão de obra da produção, tudo isso é custo. A mão de obra destinada à venda, vendedores, comissões, e aí existem outras variações de custo fixo, custo variável, despesa fixa e despesa variável. Mas imaginando aqui a separação de custo e despesa. Então, eu tive custo com folha de papel, vamos dar um exemplo bem simples, né? Folha A4. Essa folha A4 foi gastada para imprimir ordens de produção, para gerar relatórios lá na produção. Então isso foi um custo, ele foi ligado à produção, à atividade produtiva. Teve outra resma de papel que foi utilizada na área administrativa, para imprimir pedidos de venda, relatórios de venda. Isso é despesa. Então tudo que está ligado à produção, custo, está ligado à despesa, venda. Dentro da estrutura da DRE e dos produtos, como que funciona? Então, dentro do custo, a gente tem os custos diretos, que muitas vezes esses custos diretos são variáveis, tá? E os custos indiretos, que na maioria das vezes eles são fixos. Não necessariamente, mas vamos entender custos diretos e indiretos. Os diretos ao produto, eu sei, é aquela matéria-prima que foi utilizada direto para o produto. Então, se eu estou produzindo, por exemplo, uma caneta, eu tenho a tinta, eu tenho o tubo da caneta, eu tenho a tampinha da caneta. Isso é um material direto. E o que seria o custo indireto? O custo indireto é um custo que necessita de rateio. Necessariamente pela lei
do regulamento do imposto de renda de 99, o RIR 99, lá ele define o que você pode considerar como custo e o que não pode considerar como custo, tá? Então, o que entra, né, na distribuição do custo e o que não entra. Esses custos indiretos seriam o quê? Seriam esses custos ligados à produção. Então, essa folha de papel que foi usada na produção, a mão de obra indireta, a mão de obra do gerente de produção, por exemplo, porque a mão de obra do operacional está lá linkado direto na produção, ele é uma mão de obra direta, ele está naquela linha de produção. Tem uma mão de obra que está na linha de caneta, outro que está na linha do lápis, outro na linha da borracha, imaginando assim uma situação. São mão de obras direta na produção. Mão de obra indireta. A segurança da portaria, o PCP, a equipe de manutenção, todos esses outros gastos que apoiam a produção, eles são custos indiretos. E nesse caso, falando de mão de obra ou materiais mesmo, essa folha de papel que foi utilizada lá para imprimir ordens de produção, é um custo indireto. Não está ligado direto ao produto. Então, no caso do custo, a separação fica assim. Custos diretos, eles são linkados direto aos produtos. Então, custo direto do produto A, do produto B, do produto C, porque o C é um produto direto. E os indiretos passam por um critério de rateio. E aí, dependendo da empresa, ela pode determinar esse critério de rateio. Geralmente é metro quadrado utilizado, sei lá, o aluguel da fábrica, então eu pego o metro quadrado utilizado por aquela linha de produção. Mão de obra. A mão de obra eu posso definir pelo volume produzido, essa mão de obra indireta, ou mesmo pela quantia de mão de obra direta. Eu utilizo a mão de obra direta como critério de rateio da mão de obra indireta. Posso utilizar vários critérios de rateio, cada um para um tipo de gasto ali. Quanto mais detalhado eu fizer, mais real vai ser o custo desse produto e melhor vai ser para mim poder precificar depois. Mas vamos focar aqui na parte de custo, a princípio contábil, né? Então eu defino um critério de rateio, pode ser quantidade produzida, pode ser valor produzido, pode ser mão de obra, pode ser metro quadrado da fábrica, e aplico esse critério de rateio e distribuo para os produtos. Todos esses custos agora linkados aos produtos do nosso exemplo A, B e C, eles vão para o estoque. Eles ainda não viraram um custo final. Eles são o custo do produto e esse produto está no estoque. Então eu tirei da matéria-prima, eu tirei dos gastos que eu tive com mão de obra, agreguei agora no produto e ele ficou no estoque. Quando que ele vira definitivamente um custo lá dentro da DRE? Quando ele é vendido. Quando ele é vendido, ele vira um CPV ou um CSP, custo do serviço prestado ou custo do produto vendido. Só no momento da venda. Quando eu vendo, eu pego a quantia que eu vendi, aplico esse custo que eu tenho, que está no estoque, e isso vira o meu CPV. Então, no caso da venda, ele vira o CPV. Esse CPV vai para dentro da demonstração de resultado do exercício, dentro da DRE. Vou mostrar um quadrinho a seguir aqui, para facilitar. E esse resultado de lucro que eu tenho ali na DRE, ou de prejuízo, enfim, vai lá para dentro do meu balanço, dentro do PL, ou como lucro, ou como prejuízo, ou como reserva, e aí tem a parte contábil aí, tá? Então aqui, pensando, imaginando uma estrutura de balanço simples, nós temos ativo circulante, ativo não circulante, a soma disso tem que bater com a mesma quantidade do passivo circulante, passivo não circulante e do PL. Só uma exemplificação, talvez para se você não é da área aqui. Ativo circulante e passivo circulante é considerado tanto os ativos são recebíveis, quanto os passivos são dívidas que eu tenho, que são exequíveis aí, que vão ser liquidadas até o final do exercício subsequente, tá? Então, até o final do exercício subsequente, tudo que tiver no circulante vai ser liquidado ou vai ser pago, e o que tiver no não circulante é a partir do final do exercício subsequente. E o PL é o patrimônio líquido. Então, vamos imaginar o seguinte: quando uma empresa começa, a empresa tem uma injeção de capital, esse capital vai para o PL, é o patrimônio líquido da empresa, e aí ele começa a operacionalizar, comprar estoque, vender, e isso vai gerando lucro e vai indo para o PL também, ou prejuízo, né? Quando a empresa tem prejuízo, ela pode ficar, por exemplo, com o PL invertido, que a gente chama, que é quando o valor do patrimônio líquido dela é negativo, ou seja, a empresa deve mais do que ela tem, tá? Então, como resumo, só voltando, vou fazer uma recapitulação. Do gasto, eu posso ir para investimento, que vai para ativo, ou vai para custo, ou vai para despesa. O custo vira um custo direto ou indireto, que vem para rateio, vai para os produtos e distribui aqui. E a despesa
ela vai automaticamente para a DRE, tá? Então, o custo passa pelo produto e fica no estoque até ser vendido, despesa vai direto para a DRE e da DRE vai para o balanço. Aqui eu tenho um outro exemplo do esquema agora de custos por custeio de absorção. Depois, em outro momento, eu falo sobre outros tipos de custeio, mas vamos utilizar esse exemplo do custeio por absorção, que seria basicamente esse mesmo desenho, né? Agora só exemplificando a parte de custo de absorção mesmo. Custo direto e indireto, rateio, vai para os produtos, dos produtos vai para o estoque, quando vendo eu tenho CPV, eu tenho as despesas que vão direto para a DRE, e aqui eu tenho a demonstração do resultado do exercício, onde eu tenho a receita, o CPV, que veio daqui, das minhas vendas, do custo das vendas, eu tenho um lucro bruto, depois do lucro bruto eu tenho as despesas, tudo que eu tive de despesa veio direto para aqui, isso aqui é um exemplo bem simplificado. E depois disso eu tenho o lucro operacional, e aí tem impostos, depreciação, exaustão, amortização, e depois tem o lucro líquido lá embaixo. Mas acho que ficou fácil aqui, deu para entender como que começam os gastos, aonde eles vão para investimento, como que eles viram custos e despesas, aonde eles caem dentro da DRE e depois na linha final de lucro ou de prejuízo, aonde vai parar no balanço. Então, acho que é isso, é importante, você que é estudante, você que é analista, você que é gerente, você que é diretor, você que é empresário, entender todo esse contexto e essa arquitetura que existe dentro dos custos, dentro dos gastos, dentro da área contábil, financeira, para entender o fluxo desse dinheiro ou desse gasto, né, desses valores passando por dentro da empresa até chegar na parte final, que é o resultado do exercício. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fui!